Então, dando continuidade ao nosso curso de legislação na parte da matéria de direção defensiva, especificamente falando sobre condições adversas e essa de passageiros, a gente analisa que essa condição também pode interferir na questão de segurança viária, né? Quando o passageiro de alguma forma consegue tirar a sua atenção para o trânsito. Você tem ideia como o passageiro ele pode influenciar nessa questão da tirada de atenção do motorista? Talvez aqui você já deve ser deparado com algum dos exemplos que eu vou citar. Mas é muito comum quando você está na motocicleta, você está transitando com um passageiro, e esse passageiro ele começa a conversar com você, e você vai responder alguma coisa para ele, você acaba inclinando um pouco o corpo para responder, para que aquela pessoa escute melhor, né, o que você tem a dizer para ela. Ou também no carro, quando você está dirigindo, e tem algum passageiro no banco traseiro, você também acaba inclinando a cabeça, né, virando o rosto e tal, para falar alguma coisa àquela pessoa. E isso é o exemplo mais prático que a gente pode utilizar, que um passageiro também pode ser um problema para o motorista quanto a essa questão de tirar a atenção do motorista. Então, recomenda-se que no caso do carro, o passageiro ele vá do lado do motorista para evitar virar o rosto, né, inclinar o corpo para tentar responder o motorista, os condutores, os conduzidos que estão no banco de trás ali do motorista, né, do veículo. Eu lembro que na minha formação como instrutor, nosso professor dando aula, ele falou a respeito de certa vez ter ido visitar um colega dele na Espanha, um brasileiro que já morava há muito tempo na Espanha já. E aí chegando lá, eles foram dar uma volta, né, pelas ruas da Espanha e começou a conversar com esse colega dele. Enquanto esse colega dele estava dirigindo, eles trocando ideia, conversando e tal. E aí, de repente, a filha desse colega do meu professor gritou no banco de trás, né? Cala-te, quer nos matar? Mostrando ali, né, a questão que o condutor estava tendo a atenção tirada para o trânsito por conta do passageiro, que no caso era o amigo do meu professor, né? Aliás, o meu professor que estava tirando a atenção do seu amigo. E aí ele falou, né, que lá a aplicação da educação no trânsito, as crianças vinham desde cedo. Então eu aprendo que o princípio do artigo 74, que vai até o 79, falando sobre a educação desde a creche, desde da questão do ensino primário, ela não é uma iniciativa nossa especificamente, mas pode ter sido também uma consequência da Convenção de Viena, que trouxe esse princípio de ensino sobre trânsito desde a pré-escola. Lá é aplicado, né, e lá não é apenas uma coisa teórica. Esse colega do meu professor fala que realmente é aplicado lá a questão do ensino para as crianças. O que faz todo sentido. Quando a gente olha para a questão da formação da personalidade, visando o que os psicólogos falam, que a formação da criança ou da pessoa, da personalidade do indivíduo, ela se dá dos 6 aos 7 anos. Se essa pessoa tiver formação sobre trânsito, enquanto ele está criando a sua personalidade, isso tem uma influência tamanha na sua tomada de decisão em relação ao trânsito. Obviamente que os anos que se passam, né, com alguns maus exemplos, isso pode acabar ofuscando esse conhecimento, esse consentimento em relação a como conduzir, mas obviamente que algo de bom ficará, né? Com certeza. Então, sobre o passageiro, cada passageiro possui a sua particularidade. Alguns são mais para tirar a atenção do condutor e outros realmente necessitam de uma atenção maior, como o caso de pessoas portadoras de deficiência física, ou idosos, né, que necessitam de algum atendimento especial. Então você tem que ponderar sobre auxiliar ou não, dar mais atenção para alguns ou não em relação à sua condução, né, à sua viagem. Então, beleza, fizemos todas as considerações em relação a passageiros, não tem nada a acrescentar em relação a esse tipo de modalidade, mas vale lembrar que sim, o passageiro pode transformar-se em uma condição adversa que você deve, de alguma forma ou de outra, tentar contornar esse tipo de situação. Falar sobre automatismos. O que são automatismos? São repetições de movimentos que você realiza quando chega em certo ambiente. No caso do carro, automatismo ele pode ocorrer quando você entra no veículo, onde você deixa de fazer algumas coisas de forma automática ou realiza algumas coisas de forma automática, e também não somente na questão da entrada no veículo,
mas também quando você coloca o veículo para funcionar, né? Quando você coloca o veículo em marcha em via pública. Algumas ações são feitas, né, de forma correta e outras não. Então podemos resumir e concluir que o automatismo ele passa por condutas onde o condutor, na maioria das vezes, faz de forma intuitiva, automática, sem nem perceber, por conta do hábito que ele já tem de realizar aquilo. E nem sempre o automatismo vai ser ruim. Existem automatismos corretos e incorretos. Vamos analisar aqui alguns. Geralmente, quem acaba adotando automatismo, geralmente são condutores que já têm prática com o veículo, né? E na verdade, alguns motoristas iniciantes acabam desenvolvendo automatismo e, por aprenderem certo, acabam desenvolvendo automatismos corretos, né? E devidos. Sobre estas tomadas de decisões automáticas, nós temos, nas corretas, engrenar as marchas corretamente e no tempo certo. Então, isso significa que existe a modalidade de engatar marcha no tempo errado, né? Ou então de forma indevida. Geralmente, a maioria dos veículos que saem de fábrica hoje, de 2017 em diante, mesmo sendo os mais simples, tem um dispositivo de auxílio de troca de marcha. No próprio painel, ele sugere o tempo em que você deve trocar a marcha, justamente para que você possa ter uma vida útil mais extensa, né, do veículo, que você possa ter um consumo melhor de combustível, tudo na questão de troca de marcha no tempo certo. Deixar o veículo em ponto neutro nos semáforos. Caso contrário, seria questão de você colocar o pé na embreagem, deixar o pé na embreagem ali, enquanto o veículo está em movimento. Geralmente isso pode acarretar, dependendo de se você não usa o pé todo na embreagem, em um desgaste mais rápido do sistema de transmissão, né, que vai do motor para as rodas. Então, é legal deixar em neutro, sim, para que você deixe o sistema de transmissão livre. Dirigir com a cabeça voltada para frente, a questão do posicionamento, apenas a postura. Posicionar o corpo corretamente, né? E aí, além desses aqui, existem muitos outros que podem ser alinhados ao automatismo correto, como, por exemplo, entrar no carro, usar o cinto de segurança, fazer de imediato o ajuste dos retrovisores para que você tenha visão legal, né, do veículo, ou ajuste do banco e para que você fique numa condição legal. Sempre colocar o carro em neutro antes de ligar ele, também é uma dica muito boa. Além de você utilizar a embreagem também para ligar o veículo, para ligar com o motor mais livre, isso também são automatismos corretos que podem ser desenvolvidos pelo motorista. Deixar de sinalizar, vamos aos incorretos, deixar de sinalizar uma parada ou mudança de direção, uma parada que desenvolve o automatismo incorreto de não fazer algo, que nesse caso seria de não sinalizar com antecedência, né? Andar com o pé apoiado no pedal da embreagem, inclinar a cabeça, questão do mau posicionamento, né? Do posicionamento incorreto, provocar desequilíbrio e descontrole dos comandos, segurar e manusear o volante de forma incorreta, né? De forma indevida, até mesmo no manuseio do volante na hora de fazer curvas. Vamos falar sobre bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. A gente já narrou o assunto quando falamos em legislação. Os olhos da legislação para bebidas alcoólicas e para outras substâncias psicoativas é aquele olhar mais normativo, né? Onde nós temos punições que são cabíveis a condutores que acabam concretizando, né, as infrações de trânsito voltadas a álcool e drogas. Na direção defensiva, a gente observa a questão do que a influência do álcool tem, né, em relação a acidentes de trânsito. E aqui nós temos um fato interessante, que cerca de 75% dos acidentes com vítimas fatais, ou seja, nós não estamos nem levando em consideração todos os acidentes, ou seja, quando eles não envolvem vítimas, mas apenas os que envolvem vítimas fatais. 75% desses acidentes existe alguém, né, existe um motorista alcoolizado. Então, pra você ter ideia, se nós acrescentássemos aqui não somente os motoristas alcoolizados, mas pedestres alcoolizados, ciclistas alcoolizados, se nós envolvêssemos aqui também acidentes que não envolveram vítimas fatais, mas que envolveram algum tipo de dano material ou físico para alguém, esse número chegaria a quase 100%. É correto sim afirmar
que em quase todos os acidentes existe alguém alcoolizado. Infelizmente, é uma realidade encontrada. E o que me faz pensar, quando eu encontro um número altíssimo como esse aqui, mesmo que enxuto, né, não levando em consideração outros dados, é que eu, sem beber, estou muito próximo dessa estatística. Porque eu posso ser vítima de alguém que bebeu e foi dirigir. E, na verdade, e também a questão de, se eu que não bebo estou próximo a essa estatística como vítima por alguém beber, imagine quem bebe. Quem bebe, aí sim é que tem que estar mais ciente, que está mais próximo ainda desse fator aqui, né, desse alto índice de vítimas envolvendo a questão de condutores alcoolizados. Então, muita atenção em relação a isso. Né? O Brasil está no topo de lista dos países com maior número de acidentes de trânsito no mundo. Infelizmente, a gente acaba encabeçando estatísticas negativas, né? Nesse caso aqui. E a gente já viu, né? Que dependendo dos níveis de álcool pode gerar até crime de trânsito, respondendo aí por pena restritiva de liberdade. E nós temos a punição aí, que é a infração gravíssima multiplicada por 10. A gente já viu, e ela pode ser aplicada no dobro, né? Em caso de reincidência. Aqui eu quero passar esse videozinho que fala sobre a questão de bebida alcoólica, para a gente poder dar uma mensurada aqui nos problemas causados por bebidas alcoólicas. Vamos ver se esse vídeo reproduz aqui. Não, ele não vai reproduzir por aqui, mas ele vai reproduzir por outro lugar. Vai dar certo. Nem por outro lugar. Só um minutinho que eu vou passar esse vídeo aqui para a gente assistir aqui. Eu vou botar o vídeo para rolar aqui, compartilhar na minha tela. Caso não seja possível vocês assistir ou ouvir, vocês me dão um toque para ver se eu posso mexer em alguma coisa para poder dar certo. Direção e álcool, uma combinação perigosa. Dirigir um veículo, pedalar ou até mesmo andar pelas ruas depois de ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica pode trazer consequências sérias para a sua vida. Uma direção segura e com responsabilidade exige que você tenha reflexo rápido, poder de decisão, coordenação motora e capacidade de prever riscos e evitar acidentes. Quando ingerimos bebida alcoólica, o controle de nossas funções, andar, dirigir, trabalhar, pensar, etc., é afetado, podendo inclusive causar sonolência, perda da percepção de tempo e distância. A presença do álcool no sangue causa euforia momentânea, além da sensação de estarmos melhor e mais dispostos. Nesse momento, passamos a ignorar e menosprezar os riscos. Além do perigo, dirigir alcoolizado também é proibido por lei, e as consequências podem ser gravíssimas. Tomando cuidados e prevendo riscos, faremos mais por um trânsito seguro. Até a próxima. Direção e álcool, uma combinação perigosa. Mito ou verdade? Comer muito alivia os efeitos do álcool? Mito. Comer bastante apenas ajuda a retardar a desidratação do corpo, mas os efeitos do álcool no sangue continuam inalterados. Eu sou forte e faço muita academia. Isso inibe os efeitos do álcool? Mito. O fígado é responsável por eliminar o álcool do sangue, e este, por sua vez, é um órgão, não um músculo. Os efeitos continuam iguais e demoram para ser eliminados. Para quem é que não está aparecendo? Todo mundo? Só o áudio? Não está aparecendo, né? Problema, né? Deixa eu...
Direção e álcool, uma combinação perigosa. Dirigir um veículo, pedalar ou até mesmo andar pelas ruas depois de ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica pode trazer consequências sérias para a sua vida. Uma direção segura e com responsabilidade exige que você tenha reflexo rápido, poder de decisão, coordenação motora e capacidade de prever riscos e evitar acidentes. Quando ingerimos bebida alcoólica, o controle de nossas funções, andar, dirigir, trabalhar, pensar, etc., é afetado, podendo inclusive causar sonolência, perda da percepção de tempo e distância. A presença do álcool no sangue causa euforia momentânea, além da sensação de estarmos melhor e mais dispostos. Nesse momento, passamos a ignorar e menosprezar os riscos. Além do perigo, dirigir alcoolizado também é proibido por lei, e as consequências podem ser gravíssimas. Tomando cuidados e prevendo riscos, faremos mais por um trânsito seguro. Até a próxima. Direção e álcool, uma combinação perigosa. Mito ou verdade? Comer muito alivia os efeitos do álcool? Mito. Comer bastante apenas ajuda a retardar a desidratação do corpo, mas os efeitos do álcool no sangue continuam inalterados. Eu sou forte e faço muita academia. Isso inibe os efeitos do álcool? Mito. O fígado é responsável por eliminar o álcool do sangue, e este, por sua vez, é um órgão, não um músculo. Os efeitos continuam iguais e demoram para ser eliminados. Tomar banho frio melhora o efeito do álcool? Mito. Tomar banho frio altera a temperatura do corpo e faz com que seu metabolismo aumente para equilibrá-la. Esse aumento dá a impressão de que você está normal, mas o efeito do álcool se mantém. Tomar café ajuda a passar o efeito do álcool? Mito. O café possui cafeína, a qual acelera o metabolismo também, dando a sensação de que a sonolência foi embora, mas o sangue continua do mesmo jeito, com álcool. Eu sou forte e super resistente aos efeitos do álcool. Mito. Ter a percepção de não estar sob o efeito do álcool é uma das principais características de quando começa-se a ignorar e menosprezar os riscos de dirigir após beber. Então, tome cuidado. Reparem que todas as perguntas são mitos, nenhuma verdade. A grande verdade é que não devemos dirigir depois de ingerir qualquer bebida alcoólica. Tomando cuidados e prevendo riscos, faremos mais por um trânsito seguro. Até a próxima. Direção e álcool, uma combinação perigosa. Estudos comprovam que o corpo demora cerca de 1 hora para eliminar 15 mg de álcool. Na prática, essa quantidade de álcool é igual a uma lata de 350 ml de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de 40 ml de bebida destilada. Dependendo da quantidade ingerida, esse tempo pode aumentar ainda mais. A seguir, daremos algumas dicas para uma condução segura. Não existem níveis seguros de consumo de bebida alcoólica para dirigir depois. Então, se beber, não dirija. Sempre escolha o motorista da vez. Se nenhum amigo quiser ser o motorista da vez, vá de táxi. Na volta, nunca aceite carona de quem bebeu álcool. Em grandes eventos, procure acomodar todos que beberam para que não dirijam após a festa. Se você saiu de casa dirigindo e quando chega no bar você decide beber, procure negociar com os amigos o motorista da vez ou então dividam um táxi. Para descontrair na mesa do bar, façam brincadeiras com seus amigos. Peça para eles falarem o abecedário depois de algumas doses. Vocês verão que é bem mais difícil falar corretamente. Pegue uma régua ou uma caneta. Peça ao seu amigo que fique com a mão a uma distância de 20 centímetros e solte o objeto. Depois de algumas doses, repita o teste. Você verá que o tempo de resposta para pegar o objeto será diferente. Atenção! A realização do teste com sucesso não quer dizer que você está apto a dirigir depois de ingerir bebidas alcoólicas. Trata-se apenas de uma brincadeira para animar a festa. Se algum amigo seu insistir muito em dirigir alcoolizado, faça com que o mesmo mude de ideia. Entrar em um veículo que o motorista bebeu e ou está embriagado, você está compartilhando com a falta de responsabilidade e cidadania dele. Então, recuse ser conduzido dessa forma. E lembre-se, dirigir sob o efeito de álcool coloca não só a sua vida em risco,
mas de todos os passageiros e as pessoas que estão na via, além do desgaste emocional dos amigos e famílias em casos de acidentes. A embriaguez não oferece riscos apenas na direção. Beber e sair caminhando, seja para voltar para casa, seja para ir para qualquer outro lugar, também pode lhe causar vários problemas. Atropelamentos são muito comuns, principalmente à noite. Portanto, tome cuidado. Andar de bicicleta após ter ingerido álcool também oferece risco de atropelamento, pois estamos com os reflexos e a noção de tempo, distância e equilíbrio alterados. Bicicleta não combina com bebida alcoólica. Tomando cuidados e prevendo riscos, faremos mais por um trânsito seguro. Até a próxima! Beleza, né? Então, voltando aqui. Espero que o slide já tenha aparecido para vocês. Outras substâncias tóxicas. É o slide que tem que estar em tela agora, né? Espero que todos já estejam observando novamente. Esperei errado. Deixa eu dar uma atualizada aqui então. Ele disse? Não, mas vai estar só colocando. E o slide apareceu para vocês aí? Meu Deus. Aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Não, aquele dia que ficou com um homem e um menino. Ok. Nada, tá tudo acordado querendo assistir a aula. Show! Então vamos lá falar sobre outras substâncias tóxicas. O consumo de algumas substâncias afeta negativamente o estado físico e mental, bem como o modo de dirigir de outros condutores. Quando falamos em substâncias tóxicas para condutores, tem alguém que está com o microfone aberto? Vê quem está com o microfone aberto para desligar. Nós temos o famoso rebite. Tem o microfone aberto aí que tá atrapalhando, dando ruído aqui. É o do Anchieta. Anchieta, você consegue me ouvir? Tô... Silenciar o microfone. Pode falar, Anchieta. Levantou a mão aqui, nesse cabelo não. O teu sinal de internet, Anchieta, tá ruim. Beleza? Tá com uma antena vermelha. Sabe aqui, não. Eu já cheguei fazendo. Não acho que bosta.
Vamos ver se vai estabilizar para todo mundo agora a questão dos slides, né? Não sei se com isso sumiu para quem estava assistindo. Eu atualizei aqui a tela aqui. Tem slide na tela, galera? Pronto, beleza. Quem tiver sem slide na tela, dá uma atualizada na tela que aparece. Então, quando falamos de substâncias tóxicas a níveis de direção, falamos do rebite, que é o mais famoso, né, entre os motoristas, que é um tipo de estimulante que evita com que o motorista sinta sono. A questão do problema do rebite é que quando o efeito passa, esse cansaço ele aparece de uma forma mais pesada, fazendo até com que o motorista durma com mais facilidade. Sabendo disso, os motoristas acabam fazendo uso de uma maior concentração, né, de rebite e um uso mais contínuo, para que ele não venha acabar o efeito e esse camarada venha dormir de uma hora para outra, né? Então, por isso, acaba se gerando problemas consectários do uso do rebite, que seria, por exemplo, dilatação das pupilas. A gente vai, na aula de primeiros socorros, vai analisar isso aqui como lesões neurológicas, dor de cabeça, tontura, aumento do batimento cardíaco, pressão arterial e de pressão arterial, nariz e boca ressecados, perda de peso e desnutrição, ansiedades, problemas gástricos, lesões irreversíveis no cérebro, confusão de pensamentos. Esses são exemplos aí dos efeitos negativos que o rebite pode trazer ao condutor. E camarada, quando se encontra nessa tipo de situação, alguns tipos de doenças aqui vistas como efeito do rebite impedem no motorista até mesmo conduzir qualquer tipo de veículo. Beleza? E isso pode acarretar até na proibição desse camarada vir a conduzir um outro veículo por conta de aderir certas doenças que não são aceitas para motoristas. Beleza? Então, muita atenção em relação à questão de outras substâncias. Esse tipo de substância aqui faz com que você também cometa infração de trânsito, gerando ali o artigo 65, que é aquela punição da suspensão da habilitação por 1 ano. Prevenção de acidentes. É interessante que você procure trabalhar a questão de ver, pensar e agir. Agora deu. Tia, tu tá com o microfone ligado e também tu tá com um sinal de internet ruim. Procura dar uma Não, mas aqui tá. A antena aqui de sinal tá melhorando agora. Tava vermelha agora. Aí tá não ótima. Pode ser que ele dê uma oscilada agora para bem. Beleza? Certo, tá ruim, né? Então vamos lá. Vamos continuar. Na prevenção de acidentes, a questão de você ver, pensar e agir são condutas interessantes para o motorista defensivo. A questão de visualização, de observar situações, é algo importante para que você possa, prever ou ver antecipadamente certas condutas de motoristas. E não apenas ver, mas raciocinar através do pensamento o que você pode fazer caso algum tipo de conduta venha se concretizar. E agir, tudo a ver com a questão de ação, de você, depois de raciocinado o que vai fazer, executar aquilo que você planejou anteriormente. Mas você só consegue agir depois de ter racionalizado uma conduta. E você só vai racionalizar depois de ter observado a situação. Então, por isso, ver, pensar e agir são meio que causas e consequências. Com conhecimento, rapidez e responsabilidade, são os princípios básicos de qualquer método de prevenção de acidente. E o condutor defensivo não é aquele que fica esperando que o outro haja, mas é aquele que toma atitude para evitar o acidente, beleza? Então, você, motorista defensivo, não espere a conduta correta dos demais ou que os demais concretizem com condutas erradas para que você haja. Você deve ser aquele que vai tomar as rédeas da situação para evitar acidentes de trânsito.
E aí a gente passa para aquele último assunto de hoje para falar sobre colisões. Vamos ver tipos diversos de colisões aqui com o veículo e o que devemos fazer para nos preparar ou chegar a evitar esse tipo de situação. Quando a sua prova falar sobre o assunto de colisão, para que você possa responder de forma contundente, de forma correta, sempre esteja naquele veículo que bateu. Você vai se colocar como o errado da história. Você bateu. Aí, quando, por exemplo, falando de colisão com o veículo da frente, você vai imaginar que você estava seguindo outro veículo e bateu na traseira desse veículo. Beleza? É assim que fica mais fácil para você interpretar melhor a questão que fale sobre o tema colisão. Primeiro, vamos conhecer a colisão com o veículo da frente. Ela é caracterizada quando o condutor que está imediatamente à sua frente, né? Quando você colide com o veículo que está imediatamente à sua frente, no mesmo sentido de direção. Okay? É interessante que para caracterização da colisão com o veículo que vai à sua frente, você colida com ele tem que bater na traseira dele, e que ele vá no mesmo sentido de direção ao seu. Caso contrário, se ele viesse no sentido contrário, seria colisão frontal. Aí já é um outro tipo de colisão. Beleza? O motorista defensivo ele precisa de tempo e espaço para realizar suas manobras com mais eficácia. Logo, se você dirige muito colado, muito próximo ao veículo que vai à sua frente, fica muito difícil de você realizar qualquer conduta defensiva. Vale ressaltar, né, que tem uma frase clichê utilizada por motoristas, que sempre quem bate atrás está errado, né? Bom, nem sempre, porque existe uma conduta que é tida como errada, né, pelo CTB. Não existe punição por não haver previsão legal, mas a conduta em si, ela é uma conduta errada. A gente vai ver isso quando a gente vai analisando o artigo 49, que fala sobre essa questão da colisão. Colisão com o veículo da frente, né, ainda. Como evitar esse tipo de colisão? Como é que você faz para não bater no veículo que está imediatamente à sua frente? A questão do desenvolvimento de atenção é indispensável, né? E a atenção específica é aquela atenção difusa, onde você divide a atenção para todos os elementos possíveis à sua volta ali. A questão da observação, isso nos remete à questão da previsão, ou seja, você sempre deve imaginar que aquele veículo pode parar de forma inesperada e totalmente, então você por isso deve se preparar para essa tipo de situação. No questão de controle de situação, você deve procurar ver além do veículo que está à sua frente. Geralmente, quando a gente está aprendendo a conduzir um veículo, você se orienta muito pelo que está mais próximo a você. Geralmente, se você tem pouca habilidade com o veículo, você acaba tendo que observar mais dentro do veículo. Aí você vai ganhando experiência, você aprende a dominar mais o veículo, você começa a olhar mais para frente. Você começa a ver os veículos que estão imediatamente à sua frente. E quanto mais experiente você vai ficando, mais a ampliação acontece no sentido viário. Você consegue ver 2, 3 carros à sua frente e já começa a imaginar possíveis ações que você precisa fazer para evitar certas situações de acidente, como é o caso de agora, né? Procure sempre ver além do veículo que está à sua frente. Consiga ver mais longe para que você possa se preparar ainda mais cedo, né? Verificar a distância e o deslocamento também dos veículos de trás e ao seu lado, justamente para que você possa tomar uma decisão mais adequada quando você for realizar qualquer tipo de manobra a evitar a colisão com o veículo que está na sua frente. Mantenha a distância, né? A distância segura. E essa distância segura, a gente deu uma pincelada na matéria de legislação, quando falávamos que dirigir muito próximo do veículo que vai à sua frente, até infração de trânsito infração de natureza grave. Nós pegamos um princípio de observar um objeto físico, esperar o veículo passar por ele e fazer uma contagem pausada de 2 segundos, para que você possa ter em mente que esse resguardo de distância entre o seu veículo e o veículo da frente é suficiente para você realizar manobras evasivas quando for necessário, né, caso o veículo da frente venha parar de uma vez. O artigo 42, ele diz o seguinte, eu disse que era 49, mas o artigo 42, ele fala: nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança.
Entendeu? Existe uma norma. A norma do artigo 42 é: nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança. Aí a questão sempre quem bate atrás vai estar errado? Bom, aqui está dizendo aqui que eu, estando na frente, eu não posso frear bruscamente sem algum tipo de razão de segurança. Então, dá para se criar, né, fatores aí que pode levar com que o errado seja o camarada que freou bruscamente o veículo. Porém, analisando pela ótica da direção defensiva, quando você resguarda uma distância segura entre o seu veículo e o veículo que está na frente, por mais que este freie bruscamente, você vai ter tempo hábil para frear ou para realizar manobras evasivas a evitar a colisão frontal. A colisão com o veículo da frente. O artigo 43 ele diz que sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, você deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem riscos nem inconvenientes para os outros condutores. Então, eu lembro que era muito comum, quando eu trabalhava como motorista, os passageiros eles pedirem para parar de uma forma imediata e instantânea o veículo, porque eles passavam do ponto onde eles deveriam parar. E se o motorista não estiver atento em relação a isso, ele pode acabar gerando um acidente de trânsito. Porque se ele para o veículo de uma hora para outra, inesperadamente, quem vem atrás não está esperando tal conduta, né? E acaba gerando algum tipo de acidente. E o 43, inciso 3, diz que indicar de forma clara com antecedência, né? Ou seja, o que seria indicar de forma clara? Se existe a forma clara, existe a forma obscura, né? A forma que não ficou tão clara. Sinalizar de forma clara é aquele princípio em que você consegue trazer compreensão do que você quer com a sua sinalização, beleza? Ontem mesmo na aula aconteceu um fato interessante, né? Como ela já até dirigia há algum tempo, já tinha uma prática já na direção, mas aí ele foi entrar à esquerda, ele sinalizou para a direita e ia entrar à esquerda, né? Ou seja, nada de situação clara, você sinalizar para um lado e entrar para o outro, né? Aí nesse caso cabe a observação, né, da conduta errada, que se pode gerar acidente de trânsito. E a sinalização com antecedência, já vimos que ela não tem como princípio básico uma distância por metros, mas a antecedência é aquele princípio de que você sinalize para que dê tempo de todos conseguir visualizar a sua sinalização e interpretar qual é a sua conduta com aquela sinalização, beleza? Então, isso aí são os princípios de sinalização clara com antecedência. A Rolante Souza mandou mensagem em relação ao áudio, né? Deu para ver aqui que a antenazinha estava amarela. Estabilizou agora a conexão para o Alan. Vamos lá. Colisão com o veículo de trás. Agora você está na frente e o camarada bateu em você. Ou você deu uma ré e bateu no camarada que está atrás. Uma das principais causas desse tipo de colisão é motivada por motoristas que dirigem colados ao veículo da frente, uma vez que nem sempre se pode escapar dessa situação, principalmente em situações de emergência. Então, é o tipo de situação que você se depara quando o camarada cola atrás de você. Geralmente, os camaradas que dirigem assim, eles estão pedindo passagem, né? E aí você deve facilitar a passagem até para evitar que o camarada dirigindo colado no seu veículo. A primeira atitude é tentar se livrar desse motorista, aumentando a distância ou facilitando a ultrapassagem para que este acabe desenvolvendo logo velocidade e deixando você em paz, né? Evitando esse tipo de colisão. Como evitar a colisão com o veículo que está atrás de você? Não fique indeciso quanto ao percurso, entradas ou saídas que irá usar. Planeje antes o seu trajeto. Esse tipo de situação aqui de colisão com o veículo de trás acontece bastante quando você realmente não tem certeza da rua em que você vai entrar ou quando você está dirigindo de forma distraída. Quem nunca, né, esteve conduzindo ali seu veículo, começou a pensar em outras coisas alheias à condução e aí quando se deu fé já estava passando da rua que deveria entrar, né? E aí acaba freando o carro, a moto de uma vez, ou tentando fazer um retorno muito rápido e tal. Muita atenção em relação a isso, né? Evitar essa indecisão ou essa questão da desatenção para não mudar o trajeto muito em cima e sendo seguido por outros veículos. Sinalizar suas atitudes, já vimos isso, né? O princípio da antecedência para que haja tempo e entendimento de sinalização.
Pontos cegos, a gente vai falar mais sobre isso mais à frente, mas os pontos cegos seriam locais onde o retrovisor ele não alcança veículos atrás de você. Aí quando você menos espera, tem um veículo passando do seu lado. Né? E a redução deve ser gradativa, né? Parar aos poucos, evitar a frenagem brusca. A gente viu no artigo 42 que era uma conduta errada. Né? Nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo em situações de emergência. Então, muita atenção em relação a isso. Às vezes, você freia bruscamente, você gera esse tipo de colisão. Saiba, né, que existe a proibição para você realizar esse tipo de frenagem. Sempre tenha em mente a questão de você estar usufruindo do trânsito com outras pessoas. Colisão frente a frente. Dentre as colisões, a colisão frontal ou colisão frente a frente é o pior tipo de colisão. O pior tipo de colisão que você pode se deparar. Por quê? Porque nesse tipo de situação acontece a soma de velocidades. Então, ou seja, você não precisa estar muito rápido para gerar ferro torcido em questão de segundos, não. Você imagina a situação que você está conduzindo o seu veículo a 40 km por hora, que é uma velocidade até razoavelmente baixa. E o outro veículo também a 40 km por hora, se houver a colisão frontal, é como se você estivesse transitando a 80 km por hora e batesse numa parede de concreto. Então, nesse caso aí, quando você imagina bater a 80 km por hora, você já imagina um dano pesado, né? Mais ou menos nesse sentido aí. Principalmente quando é carro com carro, né? Veículo com veículo, que aí nós temos essa possibilidade de ferro torcido com maior facilidade. E quando acontece de colisão, raramente os motoristas saem com vida, né? E quando nós falamos de carros, nós já temos esse princípio de que raramente os motoristas saem com vida, quanto mais quando nós levamos a colisão frente a frente com motocicletas, né? Onde o motorista está mais desprotegido. Alguns fatores podem levar a esse tipo de acidente. Quais são eles? Ingestão de bebida alcoólica. Quando a gente para analisar acidentes que ocorrem muito próximos aqui a Quixelô, dentro do município de Quixelô, a gente observa muito isso, né? Que os acidentes com pessoas embriagadas são aquelas pessoas que acabam indo para a contramão e colidindo com outros veículos. Excesso de velocidade pode gerar esse tipo de colisão. A gente imagina camarada em alta velocidade realizando uma curva e acaba sobrando na curva, né? Se for para a parte de dentro da curva, ele acaba já indo para a contramão, gerando esse tipo de colisão, a colisão frontal. Dormir no volante, né? Que é quase uma assemelhação à questão de estar embriagado, você perde esse sentido, né? E acaba indo para a contramão. Problemas com o veículo. Eu lembro de uma situação de problema com o veículo que eu enfrentei, com os primeiros modelos de direção elétrica que foram lançados há alguns anos atrás. Uma vez eu estava tirando um veículo da garagem e, de repente, a direção travou. Ficou travada e o carro continuou andando reto, né? A sorte é que eu estava manobrando apenas o veículo e, rapidamente, eu usei o freio do veículo e ele parou. O dono até sabia que ele estava apresentando esse tipo de problema, né? Mas já imagina uma situação de você estar fazendo uma curva e, de repente, o volante travar e você seguir em frente sem conseguir fazer o manuseio do volante, né? É algo muito perturbador pensar numa situação como essa. E distrações, né? O camarada que às vezes vai descascar um bumbum, ele tira a atenção ali quando ele está saindo da pista. Ou quando você está avistando ali a paisagem, quando você olha para frente e você está saindo da pista e para a contramão. São situações que geram a colisão frontal. Mas o que eu posso fazer para evitar esse tipo de colisão? Você pode evitar ultrapassagens perigosas, até porque quando você vai fazer a ultrapassagem, você vai para a contramão, né? Assim, na maioria das vezes você vai para a contramão. Então, evite ultrapassagens em locais com pouca visibilidade, curvas, locais proibidos pela sinalização. Deve tomar cuidado em curvas, né? Falando que o excesso de velocidade pode fazer com que você acabe sobrando nas curvas. E atenção nos cruzamentos, né? Esses acidentes acontecem nas manobras de virar à direita ou esquerda por não observar semáforos ou a preferência de passagem no local com travessia de pedestre. Beleza? Quando a gente pega aquela situação da conversão à esquerda, alguns que estavam, né, atentos à questão da explicação na aula de legislação, a gente viu que quando você estiver no perímetro urbano, ou seja, dentro da cidade, quando você vai convergir à esquerda, você deve deslocar o seu veículo para o centro da faixa que divide a via, sem queimar a contramão, né? Você vai para o centro da faixa que divide a via, sinalizando para a esquerda,
aguarda o momento ideal e entra. Porém, se você estiver numa rodovia, você não pode ir para o centro da faixa que divide a via. Muito pelo contrário, você vai para o lado direito da via para o acostamento, esperar o momento adequado para realizar a conversão à esquerda. Nesse caso, na rodovia, eu vou para o acostamento do lado direito e depois é que eu vou convergir à esquerda. Caso eu não respeite esse princípio e faça da maneira que eu acho que seja correto, eu posso gerar um acidente de colisão frontal. Porque o motorista que vai vir na contramão imagina que você vai fazer o certo, né? Que é esperar no lugar correto. Se isso não ocorrer, é caixão e vela preta, né? Literalmente falando. Nós temos o choque com objetos físicos. Na verdade, o choque ele sempre se dará com um objeto fixo, né? E a colisão misteriosa. Colisão misteriosa, a gente vai ver aqui algumas características. Colisão misteriosa. Chama-se misterioso o acidente cuja causa o condutor não consegue explicar quando ele sobrevive, né? Na maioria das vezes, o camarada acaba morrendo também e não há uma explicação lógica para a ocorrência do acidente, o que motivou a ocorrência do acidente. Beleza? As colisões misteriosas são causadas por condições adversas, como, por exemplo, o veículo, que pode apresentar algum tipo de problema mecânico, o motorista, que por sua vez pode dormir, a ausência de luz ou luz em excesso, gerando um ofuscamento, as estradas, que podem, por exemplo, apresentar algum tipo de defeito na parte estética, o tempo, que envolve a questão de chuva, vento, neblina, cerração, e a questão da carga que o indivíduo está carregando pode gerar esse tipo de situação de colisão, né, ou acidente. Ainda sobre choque com objetos fixos ou colisão misteriosa. Com objetos fixos, nós temos que é o tipo de acidente que envolve apenas um veículo e o mesmo em movimento, né? Então, ele precisa estar sozinho e precisa estar em movimento. Causas mais comuns de acidentes com objetos fixos: perda do controle do veículo por defeito na pista, deficiência na suspensão, falta de visibilidade, distração e sono. Bebidas alcoólicas, tentativa de desviar outro veículo, pedestre e animais são exemplos de colisão com objetos fixos, né? Ou causadores desse tipo de colisão. Choque com objetos fixos ou colisão misteriosa, como evitar? Fazer revisão periódica no veículo, não insistir quando estiver cansado ou indisposto, redobrar a atenção e reduzir a velocidade sob condições adversas. Os cuidados são simples e meio que óbvios, né, para que você possa evitar esse tipo de situação. Vou falar aqui sobre colisões nas ultrapassagens. Nós temos o seguinte: são ocasionados por ultrapassagens mal feitas aliadas ao excesso de velocidade. Lá na matéria de legislação, eu falei para vocês, né, que se existe uma manobra que exige o respeito do condutor, essa manobra chama-se ultrapassagem. Porque na maioria das vezes, quando você erra na hora de fazer ela, você acaba pagando com a vida, né? É durante a execução dessa manobra onde ocorre o maior número de acidentes nas estradas. Costumam ser fatais, né? Você deverá usar as 3 ações do motorista defensivo. Você deve ter atenção. Essa atenção é aquela atenção difusa, beleza? Difusa. Que é a concentração mental sobre algo específico, dividindo a atenção a todos os elementos da via. A prudência, que por sua vez é o comportamento ou a ação de respeitar as normas de trânsito, visando, né, os perigos. E a perícia, que é a sua forma de demonstrar habilidade, destreza e maestria na execução da manobra. Como evitar colisões nas ultrapassagens? Obedecer a sinalização da via, né? Sinalizar com antecedência sua intenção, com a seta, e só ultrapassar pela esquerda, nunca pelo acostamento. Se necessário, buzine levemente para avisar o carro que está ultrapassando e mantenha uma distância segura dele. Não ultrapasse em curvas ou aclives, né, que são elevações da via, a não ser que tenha total visibilidade da pista, nem quando a faixa amarela que divide a pista for contínua.
A gente viu, né, na parte da sinalização da legislação que existe a faixa seccionada, tracejada, pontilhada, que é a mesma, e a contínua, que é essa que proíbe, né, a mudança de faixa ou de ultrapassagem. Na chuva, a atenção tem de ser redobrada. A questão de falta de visibilidade e até mesmo pavimento molhado pode gerar problemas para o motorista. Só faça uma ultrapassagem com absoluta certeza de que irá conseguir completá-la sem colocar em risco a sua segurança e a dos demais veículos. Aqui nós lembramos daquela conduta muito comum dos motoristas, que às vezes trocam 1 minuto, 30 segundos, com pressa, a sua vida. O camarada está subindo um alto, tem um veículo dirigindo mais devagar, aí antes dele terminar o alto, ele já acelera o veículo, quer ultrapassar o veículo quando o local não permite a ultrapassagem, né? Cuidado quando você quiser brincar com a sua vida, né? Leve em consideração que é melhor perder, em tese, 30 segundos, 1 minuto atrás de um veículo enquanto ele está subindo alto, do que perder a vida inteira, né? Ao ser ultrapassado, não tente apostar a corrida e facilite a manobra diminuindo sua velocidade até que o outro passe e atinja uma distância segura. Estava analisando, não sei se aconteceu na prática ou se eu vi isso num vídeo, né? A questão do camarada facilitar a ultrapassagem diminuindo a velocidade. Se você quer facilitar a ultrapassagem diminuindo a velocidade, faça isso quando o veículo que quer te ultrapassar já estiver do teu lado. Ele precisa já estar do teu lado para você reduzir a velocidade. Caso contrário, você acaba matando a carreira do veículo e pode até gerar um congestionamento por conta de você estar devagar demais, pensando que está facilitando a ultrapassagem. E muitas das vezes, os veículos só não ultrapassaram você ainda porque tem veículos na contramão. Na verdade, isso aconteceu comigo mesmo, ontem mesmo, né? Estava indo para Iguatu e aí tinha um camarada dirigindo bem devagarzinho. Dei sinal de luz, buzinei, de forma não estressada, né? Apenas dando um toque mesmo, porque ele não estava atrapalhando somente a minha viagem, né? Estava atrapalhando a viagem de todo mundo que estava atrás. Já tinha formado uma fila, um engarrafamento na perimetral, por conta do cara que estava bem devagarzinho, que achava, né, que não estava atrapalhando a via, porque quem quisesse ultrapassar ele podia ultrapassar, que ele estava devagar. Só que ele não levou em consideração que na contramão vinham muitos veículos também, e não daria tempo de ultrapassar ele. Então, muita atenção em relação à questão de dirigir devagar para facilitar a ultrapassagem. Faça isso quando o veículo já estiver do seu lado, para evitar reduzir a velocidade no momento inadequado. Deve-se ter bastante atenção ao ultrapassar ou ser ultrapassado por caminhões. Esses veículos provocam aqueles deslocamentos de ar, né, que faz com que você perca o controle do veículo, pode perder o controle do veículo. Então, segurar firme o volante ou o guidão da motocicleta para evitar esse tipo de situação. Alguns estão falando que estava com dificuldade para assistir, né? Espero que tenha estabilizado. Foi há 10 minutos atrás, mais ou menos. Colisões em cruzamentos. Geralmente é em cruzamento e entradas e saídas de veículos que acontece a maioria dos acidentes. As estatísticas comprovam que 1/3 dos acidentes ocorrem em cruzamentos e são causados por... Interessante dado, né? Você pegar todos os acidentes, se você dividir por 3, 1/3 desses acidentes vão acontecer em cruzamentos, mostrando que o local onde acontece o maior número de acidentes são nos cruzamentos, nas esquinas. Então, ou seja, quando eu estou diante de um dado como esse, que fala que as esquinas são lugares onde acontece o maior número de acidentes, o que eu tenho que ter em mente? É que quando eu estiver dirigindo meu veículo, é lá onde eu tenho que ter atenção redobrada, porque é lá onde acontece a maioria dos acidentes. Justamente, né? O que é que acarreta nessas colisões nos cruzamentos? Falta de visibilidade, manobras inesperadas dos veículos. Eu quero trazer a questão da falta de visibilidade,
muito para aqueles motoristas que estacionam nas esquinas. Quando você estaciona o veículo na esquina, você dificulta muito a visibilidade daquelas pessoas que estão chegando no cruzamento, principalmente caminhões, né? E aqui é muito comum os caminhões pararem nas esquinas. Também tem os carros de feira também que acabam, quando estão na saída da cidade, acabam entrando, atrapalhando também a questão de visibilidade por pararem muito próximo às esquinas. Manobras inesperadas dos veículos, é o camarada que de uma hora para outra entra na rua sem sinalizar, né? Ou sinaliza para um lado e entra para o outro, muito comum no nosso trânsito. O trânsito de pedestre, a gente vê que pedestre, a não ser que haja sinalização para essa finalidade, é proibido ao pedestre fazer o cruzamento de uma calçada para outra nas esquinas. A falta de conhecimento quanto a preferencial nos cruzamentos, vimos isso, né? Cruzamento sem sinalização, quem tem preferência? Quem vem pela direita? Aí a gente pergunta, todo mundo sabe disso? Infelizmente não, né? Infelizmente não. Até mesmo motoristas habilitados, por acabarem esquecendo da norma, né? Acabam também gerando acidentes por falta de conhecimento. O mau posicionamento do veículo na hora das conversões. Uma boa justificativa é o camarada que vai entrar, por exemplo, à esquerda, e ao invés dele vir para o centro da via para depois fazer a conversão à esquerda, ele já está bem aqui, já na contramão para entrar do lado esquerdo. E aí acaba gerando acidente, né? Porque com certeza vai vir veículos no outro sentido e pode haver colisão aqui nessa situação. Para evitar esse tipo de colisão, é necessário obedecer à sinalização, ou seja, não transitar sobre faixas, sinalizar com antecedência, ver a permissão da entrada na via, ficar bem posicionado, respeitar a preferência de quem transita pela preferencial, dar preferência a pedestres e veículos não motorizados e cuidar com os procedimentos da convergência tanto à esquerda quanto à direita, né? No caso da conversão à direita, a gente aprendeu que você tem que deslocar o seu veículo também para o lado direito para realizar a manobra. Abalroamento. O que é isso? O abalroamento é um tipo específico de colisão. É a colisão onde um veículo atinge ou é atingido, né, na sua lateral. Beleza? Esse abalroamento acabou sendo popularizado, né, por barroada, né? Aconteceu uma barroada ali. O abalroamento é a colisão lateral sofrida, né, por algum tipo de veículo. Os locais mais propícios para que o abalroamento aconteça são os cruzamentos, devido à má visibilidade. Por que essas colisões laterais acontecem mais em cruzamento? Você imagina a situação de você entrar à esquerda. Aí você não sinalizou que ia entrar à esquerda. E vem um veículo atrás de você, seguindo você. Você reduz a velocidade drasticamente para entrar na curva. E aí o camarada mantém a velocidade porque você não sinalizou. Ele imaginou que você ia reto também. E acaba freando em cima de você e colidindo com o seu veículo, né? Ou então o camarada que sinalizou para um lado, então para o outro. E aí também foi acertado bem no meio, gerando esse tipo de acidente. Então, por isso, nos cruzamentos acontecem com maior frequência o abalroamento. Manobras inesperadas e tal, pedestres que causam surpresas aos condutores. As manobras de conversão à esquerda são as causas da maioria dos abalroamentos, né? Vimos isso, porque se é justamente pelo lado esquerdo que você deve ultrapassar os outros veículos, o camarada vai entrar à esquerda e não sinaliza, está sendo ultrapassado por você, você vai e acerta ele bem no meio, né? Levando aí o abalroamento. Colisão com pedestres, o famoso atropelamento. O pedestre é o usuário mais indefeso, principalmente crianças, idosos e portadores de deficiência física e necessidades especiais. Então, é por isso que no artigo 29, nós temos aquele princípio que os de maior porte pelos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados, e todos pela segurança do pedestre, né? Todos pela segurança do pedestre, por conta desse quesito, né? Os pedestres serem indefesos. E você leva em consideração a questão de crianças e idosos, não somente por conta da sua vulnerabilidade, mas também pelo seu senso de segurança. Eu acreditava que quando eu fosse ficar mais velho, tipo assim, depois de 60 e tal, eu ia ficar mais esperto em relação a ser mais coerente e prudente. Mas, infelizmente, o que eu
pude observar é que as pessoas de mais idade, mais idosas, são aquelas mais distraídas quando estão caminhando na via pública. Às vezes, por até ter uma diminuição na capacidade auditiva, não conseguem perceber a aproximação de veículos próximos a eles. Então, nesse caso, nós é que devemos zelar por esse déficit de atenção que essas pessoas de mais idade têm quando estão caminhando em via pública. As crianças, por falta de juízo, né? Tem como é que chama? Um comercial antigo que ele tinha uma frase que acabou marcando bastante assim aquela questão de segurança viária, é que depois de uma bola sempre vem uma criança, né? E no comercial passava a bola passando e em seguida o carro parava, aí o motorista olhava para o lado e já tinha uma criança olhando o carro parado, né? E olhando para o carro, já mencionando essa questão de acidente viário com criança. Então, muita atenção em relação a crianças e idosos portadores de deficiência física e necessidades especiais. Tendo em vista, né, aqui, ó, a Bíblia vai narrar em relação à questão do homem como um ser suscetível a muitos ápices da vida, mas também a muitos declínios. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa, mostrando a nossa brevidade e a nossa simplicidade, a nossa singeleza, a nossa fraqueza e debilitação como ser humano. Alguns anos atrás, colega meu não, a esposa dele é minha colega de infância, e o marido dessa minha colega sofreu um acidente de trânsito. O camarada estava no auge da vida, aos 30 anos e tal, corria vaquejada, era pau para toda obra, estava no auge, no clímax. Se envolveu num acidente de trânsito, estava na motocicleta, estava sem capacete e acabou sofrendo um traumatismo craniano. Teve uma parte da parte óssea do crânio tirada, né? Tem um aprofundamento de crânio. Quase morre. Ele foi do céu ao inferno, né? O camarada estava no auge e passou vários e vários dias e meses vegetando, onde tinha pessoas que limpavam, né, as suas necessidades fisiológicas ali. E aí a gente para analisar, né? O camarada está no auge, nada mata ele, nada bate nele, ele é imortal. Mas uma simples queda de moto fez com que ele fosse de uma pessoa totalmente capaz de fazer todas as suas atividades, até além, para uma pessoa que necessitava até de ajuda para tomar banho, para fazer suas necessidades mais básicas, né? Então, cuidado em relação a essa questão aí de você achar que acidente só acontece com outras pessoas. O acidente, ele está suscetível para qualquer pessoa que dá espaço para que ele aconteça, através das suas atitudes imprudentes, né? E através de não ter atenção sobre atitudes imprudentes de pessoas que estão próximas a você ali na condução do veículo. Muita atenção, pois somos muito vulneráveis, né? Muito vulneráveis, principalmente quando estamos na figura do pedestre, beleza? Acidentes por atropelamento, nós temos aí que 64% desses acidentes, né? Nós temos aí envolvimento de pedestre, 36% já envolve outras modalidades. Sobre colisão com pedestre, para a gente finalizar esse assunto aqui, na verdade, menos um vai querer que o Edson colocou, nem tanto porque ele já tem melhorado bastante, ele já consegue andar, eu vi ele correndo esses dias até, né, tal, foi de 100 a estaca zero e depois está voltando agora de novo, né, as suas atividades, mas vale pensar, você refletir nessa situação aí. Colisão com pedestres e atropelamentos. Um dado interessante aqui, né? Em caso de colisão com pedestre, estudos mostram que, dependendo da velocidade, a chance de sobrevivência é reduzida. A gente observa aqui que se um pedestre for atropelado com um veículo de no máximo até 30 km por hora, em tese, a chance de óbito dele é zero. Agora, se o veículo estiver só 10 km acima, a 40 km por hora, por exemplo, aí vai de 0 para 15% a chance do pedestre morrer. E aí vai aumentando de acordo com a velocidade. A partir de 60, a chance de óbito é de 70. Né? E a partir de 80 km por hora, a chance de sobrevivência, a chance de óbito é de 100%. Obviamente isso aqui é um gráfico estatístico, né? Pode ser tanto que a pessoa não morra com a velocidade de 80 km por hora, sendo atropelada por um veículo a 80 km por hora,
como também pode ser que até mesmo em 30 km por hora o camarada venha a morrer. Mas isso aqui está trabalhando com estatísticas, né? Então são números. Acidentes, onde a velocidade era baixa, o pedestre tem mais chance de sobreviver. Quando a velocidade é mais alta, essa chance diminui drasticamente. Beleza? Na dúvida, sempre dê a preferência aos pedestres, tanto nas faixas a eles destinadas ou fora delas. E lembre-se de ter a atenção redobrada em locais com muita movimentação. Você deverá prever movimentos inesperados dos pedestres para poder reagir, né? Então, viu um pedestre andando de forma displicente na via pública, dá uma buzinada para chamar a atenção dele, não para mandar sair do meio, mas para alertar a presença de um outro veículo se aproximando do mesmo, beleza? Para evitar colisões de pedestres, nós temos as seguintes recomendações. Respeite os limites de velocidade, obedeça os sinais luminosos, principalmente não avançando nos sinais vermelhos, pare e reduza a velocidade antes de faixas de pedestre, lembre-se que a preferência sempre é do pedestre. A obrigatoriedade de você parar diante de faixa de pedestre, eu tenho que falar o que é óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser dito, é somente se houver pedestres realizando o cruzamento na faixa. Se não houver pedestre, não há obrigatoriedade de parar o veículo na faixa, antes da faixa de pedestre. Reduz a velocidade em locais com muito movimento de pedestres, mesmo que a pista esteja livre. Caso contrário, você pode até caracterizar um crime de trânsito, dirigir com velocidade incompatível à segurança da via, né? Em caso de aglomeração de pedestres. Tenha atenção especial nas paradas de ônibus, pois o pedestre pode tentar atravessar a via pela frente do mesmo repentinamente. Eu tenho muito medo em relação a isso. Quando eu vejo um veículo fazendo embarque e desembarque de passageiros, eu já imagino logo que alguém imprudentemente pode passar na frente do veículo, na frente do ônibus, para tentar cruzar a pista. Então, às vezes eu dou um toque na buzina. Isso acontece muito também, não só com o pedestre, mas também com outros veículos que estejam saindo atrás de outro veículo. Então, a questão de buzinar é interessante para trazer a atenção e redução de velocidade, obviamente. Continuando aqui, ponto 6. Fique alerta sempre, pois você poderá ser surpreendido com movimentos inesperados dos pedestres. Atenção redobrada aos idosos e deficientes físicos. Lembre-se que as crianças podem correr atrás da bola, pipas e animais de estimação. Então, no caso, a propaganda que eu falei, né? Ela ficou bem pobre que ela falava só da bola, né? Mas também tem as pipas e animais de estimações que podem fazer com que a criança venha correndo atrás deles. Né? E finalizando, para evitar atropelamentos com pedestres, você deve redobrar o cuidado, manobrando devagar, caso precise dar marcha ré, em garagens ou em locais com crianças, tais como praças, escolas, áreas residenciais. Por terem baixa estatura, as crianças ficam fora do seu campo de visão e dos espelhos retrovisores. Para que você evite situações em que você está manobrando de ré com o veículo e acaba atropelando uma criança, sempre é interessante você manobrar devagar, porque é manobrando devagar que você vai ver a movimentação de uma criança saindo da direção do veículo, né, saindo de trás do veículo, ou gritando, ou escutando gritos de outras pessoas que estão vendo a situação de você manobrando o veículo, indo para cima de crianças, de animais. Então, a dica é, a manobra deve ser de forma vagarosa, para dar tempo da criança sair do caminho ou até mesmo gritar, né, indicando ali que você está indo para cima dela. Não estacione em calçadas nem obstrua a passagem de pedestres. A circulação em vias rurais, em rodovias, deve ser feita pelo acostamento, está falando de pedestre. Caso não exista acostamento, o pedestre deverá circular pela borda da pista em sentido contrário ao fluxo dos veículos. Falar em colisões com motociclistas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no time. Tá vendo aqui a questão aqui.
do tempo, né? Falando 7 minutos aí. Vou só comentar a colisão com motociclistas, para a gente finalizar o assunto de hoje, né? Colisões com motociclistas. Motocicletas e similares fazem partes integrantes do trânsito. Na verdade, você tem uma ideia como eles fazem parte integrante do trânsito? Quando a gente olha para dentro de casa, o estado do Ceará, talvez você não saibam disso, mas o estado do Ceará, em relação à frota de motocicletas, só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Nós somos a terceira força quando falamos em número de motocicletas. Para você ter uma ideia, nós temos uma frota altíssima de motocicletas, perdendo apenas para São Paulo e Rio. Seus condutores devem sempre obedecer à sinalização e às leis de trânsito, mas isso nem sempre ocorre. Muitos condutores desse tipo de veículo costumam ter comportamentos que põem em risco a segurança do trânsito e dos outros usuários. A motocicleta ela foi desenvolvida para trazer mobilidade do trânsito, diminuição também financeira, que é um veículo mais barato em relação ao carro, e também financeiramente falando, questão de combustível, né? Então ela serve para dar mobilidade ao trânsito. Sabendo disso, desse princípio, né? Muitos acabam extravasando, né? Nesse sentido de mobilidade e tentam colocar a motocicleta em todo o buraco possível e muitas vezes realizando condutas infracionárias, né? Condutas que prevêem sanções administrativas e também, consequentemente, se envolvendo em acidentes. Lá mais na frente, quando a gente falar mais especificamente da motocicleta na direção ofensiva, a gente vai observar que a cada 10 leitos em UTIs, 7 são de envolvimento de veículos em acidente de trânsito, e a maioria deles são de motocicletas. Eu costumo dizer que o motociclista, dentro dos veículos automotores, é o mais vulnerável. Quando falamos de uma forma geral, são os pedestres, mas quando falamos só entre os veículos, a motocicleta ela deixa o motociclista muito vulnerável, a ponto de um simples mosquito que bata no olho do motorista faz com que ele possa perder o controle da motocicleta e vir a cair, né? Então, muita atenção em relação à questão do motociclista. E ter em mente que estes, quando eu falo isso, faço de uma forma geral, não defendendo classe ou punindo classe, mas os motociclistas, por ter essa mobilidade, você, condutor no veículo automotor, precisa ter esse cuidado com o motociclista. Geralmente, os acidentes que envolvem as motocicletas é por falta de agilidade, falta de perícia, ou seja, falta de habilidade e imprudência, né? Os principais cuidados é manter uma distância de segurança, tomar cuidado com as conversões da esquerda e da direita, cuidado ao abrir as portas, ultrapassagens e condutores sem capacete, né? Redobrar o cuidado. Tem em mente o motociclista que ele está num veículo de menor porte, então ele pode não ser visto com facilidade como o carro. Por isso até que a norma de trânsito prevê que o motociclista deverá estar com o farol da motocicleta aceso durante toda a sua condução. Durante toda a sua condução. E assim nós vamos finalizando por aqui essa aula de direção ofensiva.